Vou fazer contato agora com o Rodrigo Raposo, que fala ao vivo do Recife e vai nos contar mais sobre esta vitória de 3-0 sobre o Danúbio. Bom dia, Raposo. Bem-vindo ao Redação. Tudo bem por aí? Tudo bem, sim, Rizek. Um abraço para você, PC, Caio, Shoa. E o PC tocou num ponto fundamental, viu? Sem dúvida, essas convocações aí do Diego Souza estão fazendo a diferença também. Claro que ele está jogando muito desde o ano passado. Mas se você parar para analisar, eu até outro dia, né, há um mês, 2 meses, antes da convocação, entrei aqui para dizer que o Diego era muito irregular, que era um jogador que ia muito bem num jogo, mas no outro às vezes sumia. Eu acho que ele colocou na cabeça que para ser lembrado, ele precisa estar sempre dando o máximo, jogando o máximo que sabe, o máximo que pode. E é isso que a gente está vendo nos jogos do Diego Souza já há um mês, há 20 dias, né? Ele está dando realmente o máximo nos jogos do Sport. Claro que vem sendo muito poupado, porque o time vem mesclando, o Campeonato Pernambucano bota o time sub-20, bota os reservas para jogar, joga mais Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Sul-Americana com a equipe principal, mas eu acho que isso tem feito muita diferença na cabeça do Diego Souza, viu, Rizek? E nos poucos minutos que o Tite usou o Diego Souza, nessa última rodada de eliminatórias, eu acho que ele entrou bem. Foram poucos agradou minutos, a comissão técnica. Ele entrou contra o Uruguai, faltando 5 minutos, depois no fim do jogo contra o Paraguai. A avaliação da comissão técnica da seleção brasileira é que ele fez exatamente o que a comissão técnica esperava que ele fizesse. Mas em termos de seleção brasileira, isso eu acho que é uma discussão bacana e o exemplo claro é o Diego. Durante muito tempo, a gente sempre pensou em seleção brasileira da seguinte maneira: vamos ver quem é que está se destacando individualmente, quem são os melhores jogadores, vamos trazer para dentro da seleção e tentarmos formar um time. O Tite tem uma visão de futebol que é um pouco diferente disso. O Tite tem um modelo de equipe e ele encaixa as peças que rendam em determinadas funções. E ele tem uma preocupação que eu acho que é um segredo do trabalho dele, além do lado humano do jogador, de entender que o jogador não é máquina, que o jogador às vezes precisa de todo esse entorno, esse ambiente, o peso, como o vestiário recebe para que a coisa flua. Ele tem uma coisa que eu acho que é muito legal, que é pensar sempre num plano B. Então por que ele está convocando o Diego? Talvez tenham jogadores se destacando tanto ou até um pouquinho mais do que o Diego. Só que ele vê no Diego uma opção para um jogador de área, que jogue um pouco mais fixo lá dentro, mas com um pouco mais de mobilidade, que possa fazer uma função um pouco mais atrás. Então, principalmente quando você pensa em tiro curto, em campeonatos como Olimpíada, como Copa do Mundo, você precisa ter um elenco um pouquinho mais enxuto, e jogadores que façam mais de uma função, o Diego sai em vantagem. Eu acho que está muito legal o momento do Diego com a camisa do Sport, e acho que é legal ver ele com a camisa da seleção também. Eu acho que existe uma segunda mensagem muito boa na convocação do Diego, que é você ampliar também para os jogadores do Nordeste, né? O sonho de estar na seleção jogando no Nordeste. Isso é uma coisa muito legal, querer você ampliar o olhar do brasileiro. Pô, olha, tem coisas muito legais acontecendo em Pernambuco, muitas coisas legais, sei lá, no Ceará, na Bahia. Vamos dar uma olhada que, quem sabe, tem um jogador que está jogando lá, que já está num alto nível, já está muito bom e pode render vindo para um outro clube, saindo para a Europa, enfim. Mas ali também é um lugar para a gente olhar. E por falar nisso, Raposo, não foi só o Diego Souza que brilhou ontem, né? Aliás, não foi só ele que marcou golaço, inclusive. Conta pra gente sobre os 3-0 de ontem. O Diego, sem dúvida, foi o principal personagem desse jogo, né? Porque o passe que ele deu de bicicleta pro gol do Richelli de cabeça foi uma coisa absurda, né? Ele recebe uma bola de costas ali, levanta a bola, dá uma bicicleta, um passe de bicicleta para o meio da pequena área. O Richelli, que também tem se destacado muito no Sport, vem jogando muita bola no Sport. O Richelli é o dono do meio de campo do Sport, vem se destacando também. E claro que a gente também tem que falar, Rizek, do Fabrício, que é um jogador do Sport. O Daniel Paulista foi que passou essa dica para o Ney Franco, né? O Ney Franco chegou há pouco tempo, não conhecia muito bem todos os jogadores, e o Daniel Paulista falou: dá uma olhada nesse garoto aqui, que é da base, é do sub-20, mas olha com carinho, que ele faz uma função que você vai gostar. E aí o Ney colocou ele ontem, tirou o Rodrigo, que é aquele jogador que foi do Goiás, o ano passado estava no Palmeiras e veio para o Sport. O Rodrigo vinha jogando, ele tirou o Rodrigo desde a Copa do Nordeste, as quartas de final contra o Campinense, colocou o Fabrício e ontem manteve o Fabrício. O Fabrício fez uma função ali mais fixa à frente da grande área, mas é um jogador que marca bem e que bate muito bem na bola, né? E o Ney Franco, antes do jogo, na entrevista, falou: vou usar o Fabrício, inclusive, em bolas paradas também. Aí um garoto,
ele disse que pediu permissão ao Diego Souza para bater a falta. Na primeira o Diego não deixou, na segunda também não, mas na terceira o Diego disse, vai lá, bate e vai para a bola. E ele bateu e fez o golaço, o terceiro gol do Sport, Rizek. E além de ser bom jogador, o Richelli é muito espontâneo. E ótimas entrevistas. Dá ótimas entrevistas, é uma figura, para resumir. E ontem ele falou o seguinte sobre o Diego Souza, confira. Rapaz, não sei o que esse cara tem, não. Esse cara é meio maluco. Esse cara é de outro planeta, pô, sem noção. Joga muito. Nós temos o privilégio, né, de tê-lo aqui no nosso grupo, no nosso elenco. Então isso é muito importante. A gente vê quando o jogo tá difícil, tá apertado, e ele vai lá e tira, sei lá, um coelho da cartola, tira um passe fenomenal e consegue deixar nós na cara do gol. E eu fui feliz em concluir ali o gol.